Fala aí, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Como estão? Espero que todos estejam bem, tá? Vamos continuar no nosso tema de fisiologia, né? Nós estávamos conversando sobre fisiologia do sistema nervoso, né? E hoje nós vamos terminar este assunto, tá? Que é a fisiologia do sistema nervoso, ok? Vamos terminá-la, vamos ver algumas coisas que faltam ainda, tá? Logicamente, algumas informações que nós colocarmos aqui, nós já falamos, tá? Então, algumas informações a gente já sabe, tá? Vamos relembrá-las e vamos falar aquelas informações que são novas, ok? Então, não se preocupem quando essa informação ela for repetida, tá? Não se preocupe, que é até bom que a gente vai enfatizar bastante, certo? Então vamos lá, vamos ver o que falta nós conversarmos sobre o sistema nervoso. Então olha só, pessoal, como que a gente pode dividir o sistema nervoso autônomo? Provavelmente a anatomia já conversou isso com vocês, tá? Mas vamos relembrar então. O nosso sistema nervoso autônomo pode ser dividido, né? Pode ser classificado em sistema nervoso central. O que é o sistema nervoso central? Tudo aquilo que está protegido por osso, né? Tudo aquilo que está protegido por um arcabouço ósseo. De quem que nós estamos falando, né? Nós estamos falando do encéfalo, estamos falando de medula espinal. Então, o nosso encéfalo ele está protegido pelo crânio, não é isso? E a medula espinal está protegida pelo canal vertebral. Então, aquele canal que se forma, né, dentro das nossas vértebras cervicais, lombar, torácica, né, cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea. Então, este espaço é preenchido pela nossa medula espinal, tá? E o encéfalo aqui, nós já vamos começar a dividir este encéfalo. Quem que faz parte do nosso encéfalo? O cérebro, né? Provavelmente a anatomia já falou isso para vocês. Então, o cérebro, certo? O cerebelo e uma estrutura chamada de tronco encefálico. Daqui a pouquinho a gente vai ver um pouco mais sobre essas divisões, tá? Por enquanto, o que eu quero que a gente relembre, né, é que o nosso sistema nervoso central é tudo aquilo que está protegido por ossos. Então, de quem que eu estou falando? Eu estou falando do encéfalo e eu estou falando de medula espinal. Encéfalo protegido pelo crânio, medula espinal protegido pelo canal vertebral. E quando eu falo em sistema nervoso periférico, né, eu estou falando tudo aquilo que não está protegido por ossos. Ou seja, nossos nervos, né, aqueles nervos cranianos, aqueles nervos espinais, certo? Gânglios e, logicamente, os nossos receptores sensoriais, né, os receptores sensitivos, estão espalhados por todo o nosso corpo, né, espalhados fora do nosso corpo e espalhados também dentro do nosso corpo, tá? Então, isso compõe o nosso sistema nervoso periférico, tá? E aqui nós vamos dividir esse sistema nervoso periférico em sistema nervoso somático. Quando eu estou falando de sistema somático, eu estou falando daquele sistema que eu controlo. Então, quer dizer que a minha musculatura estriada esquelética. Tá? Então, o sistema nervoso somático são esses nervos, né, que pertencem ao nosso sistema nervoso periférico, que estarão ligados à musculatura estriada esquelética, tá? E como a gente terminou na nossa última aula, né, falando um pouquinho disso, o nosso sistema nervoso visceral, vegetativo ou sistema nervoso autônomo, que são aquele sistema, né, que vai para as estruturas que eu não coordeno, que eu não controlo, no caso, né? Tecido glandular, músculo liso e musculatura cardíaca, né? E esse sistema nervoso autônomo, nós dividimos sistema nervoso simpático, certo? E sistema nervoso parasimpático,
tá? Que a gente vai falar no final da aula, a gente vai dar uma ênfase maior para esse sistema nervoso autônomo, tá? Mas então entendam, o que é o sistema nervoso periférico? Todos os nervos que saíram do nosso sistema nervoso central, ou seja, tudo aquilo que não está protegido por ossos, tá? E esse sistema nervoso periférico, nós temos esses nervos que vão até a musculatura esquelética, e aí nós chamamos isso de sistema nervoso somático, e nós temos esses nervos que vão para os meus órgãos, que não dependem da minha vontade para o seu controle, né? Então, aquele nervo que vai para o coração faz parte do sistema nervoso autônomo, que vai para as vísceras intestinais, para o fígado, para o rim. Então, tudo isso é sistema nervoso autônomo. Então, quando a gente fala em sistema nervoso somático, nós estamos falando em musculatura estriada esquelética, né? E quando nós falamos em sistema nervoso autônomo, nós estamos falando em tecido glandular, estamos falando em coração, estamos falando também em todos os órgãos compostos por musculatura lisa, ou seja, todos os nossos órgãos ocos, certo? Então, aqui só ilustrando, né, que o nosso encéfalo está protegido pelo nosso crânio. Tudo que está lá no crânio, protegido por esses ossos do crânio, né, é o nosso encéfalo, tá? E tudo aquilo que está protegido pelo nosso canal vertebral é a nossa medula espinal. Então, isso daqui é o nosso sistema nervoso central. Se a anatomia já falou isso com vocês, é bom que a gente está relembrando esses conceitos, né? E quando a gente fala em sistema nervoso periférico, eu estou falando tudo aquilo que está fora do sistema nervoso central. Então, aqui, ó, o encéfalo está localizado aqui, né? E isso daqui é a nossa medula espinal, não é isso? Então, quer dizer que todos esses ramos nervosos aqui, todos esses nervos fazem parte do nosso sistema nervoso periférico, tá? E aqui o que a gente consegue visualizar é esses nervos que vão fazer parte, né, ou que vão formar o plexo braquial e o plexo sacral, que é aquele plexo que vai para os membros, né, membro torácico e membro pélvico. Então, tudo aquilo que não está protegido por ossos, ou seja, tudo aquilo que é fora do meu sistema nervoso central, nós vamos chamar de sistema nervoso periférico. E aí, lá no sistema nervoso central, né, nós teremos duas substâncias que são classificadas mediante a sua cor. Já já tem uma imagem, vai ficar mais claro isso. Substância cinzenta e substância branca, tá? Vamos entender o que seria uma substância cinzenta e o que seria uma substância branca, tá? Só para a gente não se perder no meio do caminho. Quando eu falo em substância cinzenta, o que eu tenho na substância cinzenta? Os corpos dos nossos neurônios. Então, lembra que o neurônio era formado por dendritos, corpos celulares, axônio, não era isso? Então, quer dizer que na substância cinzenta, o que eu tenho? Esses corpos celulares, certo? Além disso, o que eu tenho? As nossas células gliais, olha só, oligodendrócito, astrócito, tá? É rica naquela sinapse do axônio com o corpo celular, ou do axônio com o dendrito do nosso neurônio, né? Que a gente conversou isso. Substância cinzenta, olha só como ela é formada pelos nossos corpos dos neurônios, então eu não tenho mielina, né? Ela é pobremente composta por mielina. Então, substância cinza nada mais é do que corpo celular. Quando a gente fala em substância cinzenta lá no encéfalo, né? Lá no cérebro, né? Que é uma porção do nosso encéfalo, ela está situada externamente. Eu já vou mostrar uma imagem para vocês. Quando a gente fala em medula espinhal ou espinal, ela está localizada internamente. Já já eu vou mostrar isso daí para ficar mais simples, tá? E quando a gente fala em substância
substância branca, olha só, o que eu tenho na substância branca? Apenas axônios e dendritos. Tem o corpo celular aqui na substância branca? Não, não tem. O que eu tenho na substância branca? Os axônios, os dendritos. Por ter esses axônios, logicamente, eu preciso de bainha de mielina. Então, eu tenho o outro tipo glial, que é o nosso ligodendrócito, que é responsável pela produção de bainha de mielina. Certo? Então, pensem assim, substância cinzenta, o corpo celular do meu neurônio. Substância branca, o que eu tenho? O axônio e os dendritos dos nossos neurônios, tá? Então, quer dizer que onde ocorre, digamos assim, a interpretação da informação é na substância cinzenta, ou seja, é no corpo celular dos nossos neurônios. Então, aqui, o que nós já tínhamos conversado, né? Esse é o nosso cérebro. Olha só, aqui, externamente, o que eu tenho? A minha substância cinzenta, tá? Então, notem que quando eu falo que no cérebro, né, essa substância cinzenta está localizada externamente, é isso que eu estou querendo dizer, que ela está localizada externamente à substância branca, certo? Então, aí, aqui nós temos a substância cinzenta, certo? E aqui, logicamente, o que nós temos? Deixa eu trocar de cor aqui. Internamente, o que nós temos? A substância branca. Então, quer dizer que toda essa porção branca que a gente viu, o que eu tenho? Axônio, né? E eu tenho os dendritos. E nessa substância cinzenta, o que eu tenho? O corpo do nosso neurônio, tá? Então, isso quando nós falamos lá do cérebro. Quando a gente chega lá na medula espinal, ocorre o contrário. Olha só, a substância cinzenta está localizada internamente, né? Com esse formato de H medular, tá? Histologia falou isso com vocês também. E a substância branca, olha onde que ela está localizada aqui, ó. Ela está localizada externamente, certo? Então, é o contrário na nossa medula espinal. Tá? Então, quer dizer que na substância cinzenta eu tenho os nossos corpos dos neurônios, né? E na substância branca eu tenho os axônios e os dendritos. Então, isso não muda, tá? Só muda a posição delas, certo? Então, essa é uma variação importante com relação ao cérebro e com relação à medula espinal. Então, fisiologicamente falando, né? Quando a gente entra no sistema nervoso periférico, né, que é o nosso sistema somático e o nosso sistema vegetativo ou autônomo, independente, visceral, né, o sistema nervoso autônomo, o que nós temos? Ambos possuem duas porções, uma aferente e uma eferente. Então, novamente, ambos possuem essas porções, aferente e eferente. O que seria uma porção aferente, né? É aquela porção que está levando uma informação sensitiva. Então, quando você encosta a mão no fogão e ele está quente, essa informação caminha até o seu encéfalo via aferente, né? Ou via nervo sensitivo, tá? Então, isso para os dois sistemas, para o somático e para o visceral, ou autônomo, certo? Bom, vamos conversar apenas do nosso somático por enquanto, tá? Então, olha só, lembra do exemplo do nosso reflexo que a gente falou na última aula, né? Você colocou a mão no fogo ou na superfície extremamente quente. Esta via aferente, que ela é sensitiva, ela está levando essa informação até onde? Até sistema nervoso central, certo? Sistema nervoso central interpreta ou vai gerar um reflexo ou vai interpretar essa informação e aí sim gerar uma resposta, né? Quando a gente fala em sistema
somático, essa resposta vai para quem? Para a musculatura esquelética. Lembra que somático é aquele sistema que eu controlo, não é isso? Então, se eu controlo e se depende da minha vontade, nós estamos falando de sistema nervoso, nós estamos falando do sistema nervoso que vai até musculatura esquelética, tá? Então, isso está claro para a gente, né? Encostamos a mão numa superfície extremamente quente, esses receptores, né, chamados de externoceptores, né, receptores sensitivos localizados externamente, eles foram sensibilizados, geraram um potencial de ação e esse potencial de ação caminhou via nervo aferente, né, ou via nervo sensitivo, ok? Chegou até o sistema nervoso central interpretou isso e a resposta ela foi para qual estrutura? Foi para a musculatura esquelética, né? Aí eu contraí meu músculo e tirei a minha mão da superfície quente. Essa informação ela é levada via motora, né? Ou via eferente, tá? Então tá claro isso, né? Esse é o meu sistema nervoso somático. Quando a gente chega em sistema nervoso autônomo, olha só o que está acontecendo, tá? A minha porção aferente é a mesma coisa da via aferente do somático, ou seja, é uma parte sensitiva, que agora são aqueles receptores sensitivos localizados internamente. Internamente onde, professor? Internamente nas vísceras. Então, ao invés de ser chamado de externoceptores, eles são chamados de visceroceptores, ou seja, receptores sensitivos localizados nas minhas vísceras. Por isso que meu intestino dói quando ele se dilata, por isso que quando eu tenho gastrite, meu estômago dói, porque eu tenho esses receptores sensitivos, né, localizados internamente no meu corpo. E esses receptores, nós estamos chamando eles, né, de visceroceptores, certo? Bom, essa informação sensitiva, ela foi até onde? Mesma história. Essa informação sensitiva, ela vai até sistema nervoso central. Opa, deixa eu trocar ali, né? Peraí. Então, essa informação, ela vai até sistema nervoso central. Beleza. Sistema nervoso central vai interpretar essa informação e desencadear uma resposta que seja, não é isso? E essa resposta agora ela vai para onde? Vai para aquelas estruturas que eu não controlo, não é isso? Como a gente já tinha conversado, vai para quem? Musculatura lisa, músculo cardíaco e tecido glandular. É isso? É o meu sistema nervoso autônomo, certo? Bom, é a mesma história? É. Via sensitiva, levou a informação até o sistema nervoso central. Sistema nervoso central interpretou e elaborou uma resposta, e essa resposta caminhou via motora. Então, até agora, nada de diferente. Perfeito. Só que eu tenho que entender o seguinte: a minha porção eferente do sistema nervoso autônomo, né, ou sistema nervoso vegetativo, são aqueles dois sistemas que a gente já falou. Sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Ah, então peraí. Quer dizer que meu sistema nervoso simpático e o meu sistema nervoso parasimpático é a porção eferente do meu sistema nervoso autônomo? Exato. Então, a porção eferente do meu sistema nervoso autônomo, ou visceral ou vegetativo, é o simpático e o parasimpático. E a porção aferente são aqueles receptores sensitivos localizados nas nossas vísceras, certo?
Esse é o ponto de vista fisiológico desse sistema nervoso periférico, né, que nós chamamos de sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo ou sistema nervoso visceral, ok? Então, essa informaçãozinha agora nós acrescentamos, né, da nossa última aula. Então, com relação ainda, né, à divisão do sistema nervoso, que a gente já comentou, lembra que o sistema nervoso central é o meu encéfalo e a medula espinal, não é isso? O nosso encéfalo, ele é dividido em algumas porções, ou seja, o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Então, essas três regiões, ou essas três estruturas, formam o nosso encéfalo. Cérebro é tudo isso daqui, ó. Certo? Meu cérebro é toda essa região, certo? O cerebelo é esse cérebro pequenininho, tá? Já já a gente fala um pouquinho da função dele. E o tronco encefálico é essa porção aqui. Lembrando que tudo isso é o nosso encéfalo, né? Então, tudo isso está protegido pelos ossos do crânio. A partir daqui, né, daquele forame chamado de forame magno, lá do osso occipital, agora nós já temos a nossa medula espinal, tá? E além disso, o nosso encéfalo, que a gente acabou de dividir, né, composto pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico, cada uma dessas regiões ainda apresenta subdivisões, né? Quando a gente fala de tronco encefálico, nós temos três subdivisões, que são essas daqui, certo? Ou seja, eu tenho um mesencéfalo, que é essa porção inicial, eu tenho uma ponte, que é essa porçãozinha do meio, e eu tenho um bulbo, que é essa porçãozinha mais final do meu tronco encefálico. Qual que seria a função deste tronco encefálico, né? Passar a comunicação da minha medula para o meu cérebro e do cérebro para a minha medula. Então, é um local extremamente importante. Quando a gente fala nessa regiãozinha final, que é o nosso bulbo, por exemplo, frequência respiratória, ela é coordenada nessa região de bulbo. Quando a gente fala também em bulbo, ponte, mesencéfalo, né, ou seja, o tronco encefálico, pressão arterial também é regulada por esse tronco encefálico. Então, é uma região vital para o nosso corpo, logicamente. E quando a gente fala do encéfalo, desculpa, do cérebro, né? O nosso cérebro também é subdividido. Então, quer dizer que isso daqui nós podemos chamar de telencéfalo, tá? Então, telencéfalo vai estar escrito já já, tá? E essa regiãozinha aqui, ó, deixa eu trocar de cor. E essa regiãozinha aqui, nós iremos chamá-la, tá? Deixa eu apagar porque eu invadi o tronco encefálico, tá? Essa regiãozinha aqui, nós vamos chamá-la de diencéfalo. Certo? Então, quem que compõe o nosso cérebro? Quem compõe o nosso cérebro é o telencéfalo, que são os hemisférios cerebrais, né? Hemisfério direito, hemisfério esquerdo, e o nosso diencéfalo. Quem que compõe o tronco encefálico? Mesencéfalo, ponte e bulbo. E o nosso cerebelo é apenas cerebelo, tá? Então, essas são as subdivisões, né, do nosso tecido encefálico, tá? O que cada um vai fazer, a gente vai passar e falar os principais, tá? Por exemplo, o cerebelo, o que o cerebelo vai fazer. Vamos subdividir ainda, né, o nosso cérebro, vamos subdividi-lo, né, em lobos, tá? Então, essas são as divisões do nosso encéfalo. Então, quando nós falamos lá do cérebro, né, lembra que a gente dividiu o cérebro, então agora a gente já entende o que é esse cérebro. Ele é dividido em alguns lobos, né?
que esses nomes desses lobos estão de acordo com a proximidade dos ossos do crânio. Lembra que eu tinha um osso frontal, então quer dizer que eu terei um lobo chamado de lobo frontal, tá? Nós tínhamos o osso parietal, então aquele lobo que está próximo a este osso é chamado de lobo parietal. O lobo temporal, lembra do osso temporal, onde eu tinha o meato acústico externo, o meato acústico interno, né? E o lobo occipital, que está lá grudadinho com o osso occipital, tá? Cada uma dessas regiões possui uma função específica. Por exemplo, o lobo temporal está relacionado com a audição, o lobo occipital com a visão. Então, quer dizer que temos o globo ocular aqui, né, captando essas informações, e essas informações vão chegar até o lobo occipital. E é esse lobo occipital que vai interpretar, né, isso em forma de visão, tá? O lobo frontal e o lobo parietal, eles estão relacionados, por exemplo, quando a gente fala em lobo frontal, com atividades motoras, tá? Essa regiãozinha aqui, ó, principalmente, é o que nós chamamos de córtex motor primário, tá? E o lobo parietal por interpretar sensibilidade, digamos assim, né? Principalmente essa região aqui, que são esses giros, né, que a gente chama. Cada uma dessas voltinhas é chamada de giros, tá? E cada um desses afundadinhos é chamado de sulcos. Então, cada giro tem uma função específica. De uma forma geral, é isso que a gente acabou de conversar, tá? Que é a função ou as subdivisões do nosso tecido cerebral. E lembra quando nós falamos na porção interna, né, do nosso cérebro? Então, olha só, o cérebro, ele é dividido nessa região que nós chamamos de telencéfalo, não é isso? E essa outra regiãozinha aqui que é chamada diencéfalo. O que nós temos no diencéfalo? Nós temos essas duas estruturas. O tálamo, o que o tálamo faz? É um centro comunicador, né? Então quer dizer que ele que pega a informação e leva para os hemisférios cerebrais. É ele que promove a comunicação dos nossos hemisférios cerebrais. E temos também o hipotálamo, tá? O hipotálamo é o centro controlador de todo o nosso sistema endócrino, tá? Então, quando a gente chegar na endocrinologia, nós vamos entender o que este hipotálamo faz. Então, quer dizer que essas duas estruturas são chamadas, ou essas duas estruturas fazem parte do nosso diencéfalo, tá? E o diencéfalo mais o telencéfalo, não é isso? Vão formar quem? Vão formar o nosso cérebro, tá? Que é o que a gente tinha escrito, né? O que a gente tinha conversado lá no slide passado, certo? Então, só para a gente entender o que essas subdivisões, qual que seria a função, a finalidade, né, dessas subdivisões no nosso sistema. O tronco encefálico, né, como a gente já havia comentado também, né, então, essa regiãozinha aqui, ó, é o nosso tronco encefálico. Aqui só está uma imagem do cerebelo, tá? Esquece isso por enquanto. Aqui, uma imagem amplificada do nosso tronco encefálico, né? O mesencéfalo, a ponte e o bulbo, tá? Faz parte do tronco encefálico, é ele que vai... As informações, por exemplo, que chegam da medula e vai até o nosso córtex cerebral, necessariamente tem que passar pelo nosso tronco encefálico, que é ele que comanda, né? Sistema respiratório, frequência respiratória, é ele que comanda também, por exemplo, pressão arterial. Então, é um local de extrema importância no nosso corpo. E o cerebelo, né, como a gente já comentou, ele é esse cérebro pequenininho, tá? A outra metade dele, tá? Que estaria grudadinha aqui. Então, o cerebelo é um cérebro pequenininho que participa da execução dos movimentos, da coordenação dos nossos movimentos, tá? Manutenção da nossa postura e movimento cabeça e olhos. Ou seja, quando eu falo em cerebelo, eu estou falando em atividade motora.
Então, quer dizer que se o meu paciente tiver uma lesão, né, ou uma alteração cerebelar, ele vai perder essa capacidade de movimentação, tá? Não é que ele vai perder essa capacidade de movimentação. Ele pode ter até movimentação, só que essa movimentação toda desregulada, né, digamos assim. A gente sabe que para subir uma escada, eu não preciso ficar exatamente olhando onde estão os degraus para colocar o meu pé exatamente no local correto, não é isso? Eu já tenho uma certa noção de como que eu tenho que movimentar o meu pé, minha perna, né, no caso, para subir esses degraus, certo? Então, quem está fazendo isso, quem está mantendo a minha postura, né, a postura de vocês aí sentado assistindo aula, quem está mantendo essa postura, por mais que vocês não estejam contraindo musculatura, mas para vocês ficarem assim, a musculatura tem que estar contraída. Não é isso? Por exemplo, a musculatura lombar, tá? Então, quem promove isso é o nosso cerebelo, tá? Então, quando a gente fala numa ataxia cerebelar, é quando o paciente apresenta alguma lesão do cerebelo, tá? Sofreu um trauma craniano, esse trauma afetou o cerebelo, ou alguma alteração metabólica, né, que levou a uma alteração cerebelar. Então, o cerebelo é aquele carinha que coordena toda a nossa movimentação. Chegamos agora nos nossos nervos, né? Lembra que a anatomia já deve ter falado isso para vocês. Os nervos, eles são classificados anatomicamente com relação à sua posição. Então, aqueles nervos que saem do nosso crânio são chamados de nervos cranianos, ou seja, que têm conexão com o encéfalo. Lembra que encéfalo são essas três porções: cérebro, cerebelo e tronco encefálico, tá? Esses nervos cranianos podem ser nervos sensitivos ou nervos motores, ou eles podem ser o que nós chamamos de nervos mistos. Por que nervos mistos? Porque no mesmo nervo eu tenho porção sensitiva e porção motora, tá? Então, no mesmo nervo eu posso ter as duas porções, tanto sensitivas quanto motoras. A gente vai exemplificar isso já já, tá? Eu tenho nervo específico para sensorial, né? E eu tenho nervo específico motor. E no caso são 12 pares, né? Hemilado direito e hemilado esquerdo. Então por isso que é par. Então a gente fala de pares de nervos cranianos, tá? Então tá aqui, né? A anatomia deve ter mostrado isso para vocês. Cada nervo craniano é enumerado com um número romano até o 12º, tá? Cada um deles tem um nome e cada um deles tem uma função. Por exemplo, olfatório e óptico, né? Olfatório, a função é a percepção do olfato, identificar cheiros, né? E o nervo óptico é relacionado à percepção visual. Consequentemente, eles são sensitivos, ou seja, eles pegam uma informação externa e levam essa informação até o meu sistema nervoso central. Quando a gente fala, por exemplo, terceiro par craniano, que é o oculomotor, o próprio nome já está falando, ele é motor e ele faz o quê? Controla o movimento de globo ocular, certo? E temos também aqueles nervos que são classificados como nervos mistos. Por exemplo, olha só, o nono par, que é o nosso glossofaríngeo. Quando a gente fala em glosso, a gente está falando de língua. Então, língua e faringe, tá? Então, o que esse nervo glossofaríngeo ele faz? Ele tem a parte sensitiva, né, gustativa, lá no terço final da língua, ou seja, naquele terço mais posterior que temos, tá? Então, ele tem essa percepção gustativa da língua, né? E percepções sensoriais também de faringe, laringe e palato. E o que ele faz que não está escrito aqui no caso, né? Movimentação da musculatura da língua. Então, ele é motor e ele é sensitivo, por isso que ele é classificado como sendo misto, né? No caso, nós temos apenas 3 nervos mistos, tá? Que é o trigêmeo, glossofaríngeo e vago. Não vamos entrar muito em detalhe nisso, provavelmente a anatomia já deve ter falado alguma coisa deles para vocês, tá? Mas esses nervos cranianos
eles estão saindo do cérebro, cerebelo ou tronco encefálico, né? Logicamente, do nosso cerebelo, né, não temos nenhum que está saindo desse cerebelo, com exceção de dois apenas, né, como, por exemplo, o olfatório e o nervo óptico. Todos os outros pares cranianos, né, lembra que são 12, então tiramos 2. Todos os outros 10 pares de nervos cranianos estão saindo dessa região chamada de tronco encefálico. Então, olha o meu mesencéfalo, olha a ponte e essa região aqui, que é o nosso bulbo. Então, 10 pares de nervos cranianos estão fazendo conexão com o tronco encefálico. Apenas os dois primeiros, né? Olfatório e óptico, que estão fazendo parte com outras porções, como, por exemplo, telencéfalo e diencéfalo, ou seja, fazem conexão com o nosso cérebro, certo? E lá, quando a gente fala de medula espinal, não é isso? Então, o que nós temos? Os nervos espinais, que são os nervos aferentes, né? Que está trazendo essa informação sensitiva da periferia para o sistema nervoso, e os nervos ou neurônios eferentes, né? Que são os motores que levam a informação do sistema nervoso central para a periferia, tá? E aí esses nervos são divididos conforme a segmentação medular, a segmentação com relação às vértebras, né? Então, nervo cervical, torácico, lombar e coxígeo, tá? E, logicamente, como a gente já tinha falado, medula é o caminho de informação entre todo o meu encéfalo e os meus sistemas, tá? Então, entre a pele e o encéfalo, quem faz essa comunicação é a medula espinal, não é isso? A minha informação sensitiva, ela tem que passar necessariamente pela medula para ir até o meu encéfalo, né? E a resposta motora tem que sair do encéfalo, passar pela medula e ir até a estrutura-alvo, tá? Então, essa é a função, essas divisões da nossa medula espinal. E agora chegamos naquelas estruturas que protegem o sistema nervoso central, né? Que são as nossas meninges. Então, vamos relembrar, porque provavelmente a anatomia também já falou isso com vocês. De uma forma mais rápida e simplificada, né? O que nós temos? 3 meninges, uma chamada de dura mater, uma chamada de aracnoide e uma chamada de pia mater. Essa pia mater é aquela que está grudada com o meu tecido nervoso, encéfalo e medula espinal. Dura mater é aquela mais externa e mais espessa, né? Ela é extremamente espessa, resistente. E entre as duas, nós temos uma camada chamada de aracnoide, tá? Então, todas essas meninges envolvem encéfalo e medula espinal, tá? Tem como função a proteção desse tecido nervoso e permite a movimentação de um líquido chamado de líquor ou líquido cefalorraquidiano, certo? Então, como a gente já tinha mencionado, né? Olha só o que nós temos aqui. Tudo isso aqui é meu tecido nervoso, tá? Aquela meninge que está em íntimo contato com o tecido nervoso é chamado de pia mater, tá? Aquela meninge que está em contato com o osso, ela é chamada de dura mater, tá? Então, aqui nós temos o tecido ósseo, tá? Deixa eu apagar de novo e fazer. Aqui nós temos o tecido ósseo. Então, essa membrana mais externa, mais firme, mais resistente, é chamada de dura mater. E entre pia mater e dura mater, nós temos essa região ó, cheia de trabéculas, tá? Essa região é chamada de aracnoide, tá? E como é cheio de trabéculas, o que eu tenho percorrendo esse espaço que nós temos agora? Aquele líquor, né? O nosso líquido chamado de líquido cefalorraquidiano, tá? Então, o meu líquor está percorrendo um espaço entre aracnoide e pia mater, um espaço chamado de espaço subaracnoide, porque ele está
abaixo da nossa aracnoide, tá? Então, essa é a estruturação e a divisão das nossas meninges. Logicamente, ou a imagem não está aparecendo, né? Logicamente, ela também está envolvendo a nossa medula espinal. É a mesma estruturação, tá, pessoal? É a mesma informação. E aí nós mostramos, né, no último slide, que essas meninges promovem uma estrutura que permite que este líquido ou este fluido cérebroespinal possa percorrer entre essas meninges, né? E o que é importante a gente entender é que eles são produzidos pelo plexo coroide, e esses plexos coroides estão localizados nos ventrículos laterais, no terceiro e no quarto ventrículo. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar ele. O que é este líquido cerebroespinal, né? Ou líquido cefalorraquidiano, tá? LCR ou líquor, né? O que seria isso? Ele é formado a partir do plasma sanguíneo. Então, quer dizer que a constituição dele, basicamente, é a mesma constituição do plasma sanguíneo, tá? Logicamente, eu não tenho muita célula presente nesse plasma ou neste líquido, certo? Ele vai ser reabsorvido e vai voltar para o sistema circulatório. A gente vai mostrar isso daqui a pouquinho, tá? E a função dele é uma proteção, principalmente uma proteção física, e se eu tenho alguma agressão ao meu tecido nervoso, eu tenho um aumento de células de defesa dentro deste líquor que vai defender o nosso tecido nervoso, tá? Então, função, defesa do tecido nervoso. Quando a gente fala nos ventrículos laterais, deixa eu trocar de cor aqui, nós estamos falando desses ventrículos, né? O que são os ventrículos? As cavidades que eu tenho dentro do meu tecido cerebral, tá? Logicamente, eu tenho dois, um ventrículo lateral direito e um ventrículo lateral esquerdo, né? Que eu só estou vendo o ventrículo lateral esquerdo. Um terceiro ventrículo, que é a comunicação desses dois, tá? E um quarto ventrículo que está localizado lá entre meu cerebelo e o meu tronco encefálico. Então, todos esses espaços, né, todas essas cavidades que nós chamamos de ventrículos, são responsáveis pela produção do nosso líquor, ok? Então, agora a gente consegue visualizar de uma maneira melhor, né? Olha só, ventrículo lateral. Então, esse daqui é o direito e esse daqui é o esquerdo. Terceiro ventrículo, que é a comunicação deles, e o quarto ventrículo, tá? Se a gente for puxar, olha só, terceiro ventrículo é esse, e o meu quarto ventrículo é esse daqui. E aqui os meus ventrículos laterais, tá? Então, todos esses espaços, chamados de ventrículos, são responsáveis pela produção do líquor. Então, eu tenho o plexo coroide, e esse plexo vai produzir o líquor, tá? Esse líquor vai percorrer naquele espaço subaracnoide por toda a nossa medula e toda em volta, olha só, do nosso tecido nervoso, certo? E chega aqui, ó, nessa porção mais superior do nosso cérebro, ele tem comunicação com algumas veias. E aí, esse líquor vai ser drenado e devolvido para o nosso sistema circulatório, tá? Lógico, não vou entrar em detalhes com relação a essa dinâmica de líquor, tá? Num outro momento, a gente pode conversar sobre isso. Então, agora vamos ver um pouquinho mais específico, né, sobre o nosso sistema nervoso periférico, somático e autônomo, né, que a gente já conversou lá atrás. Então, a gente já sabe, basicamente, tudo sobre essa parte somática e autônoma, tá? Só vamos ver alguns detalhes a mais relacionado a isso. Então, o nosso sistema nervoso somático, né, como a gente já falou, a gente já conversou, ele é responsável pela inervação dos músculos esqueléticos, tá? Então, depende da minha vontade, tá? Os neurônios saem do sistema nervoso central, né? E vão até o nosso músculo. E essa união do músculo com o neurônio motor, não é isso? É chamado de placa motora, ou chamada de
junção neuromuscular. Então, aquele neurônio que está inervando a musculatura esquelética, essa região, né, da união desse neurônio com o músculo é chamado de placa motora, certo? Então, isso a gente acabou de acrescentar, né? E aqui nós estamos falando o que é um nervo, né? Esse nervo, gente, o que é um nervo, nós já falamos, né? Lá na nossa primeira aula do sistema nervoso, que é um monte, né? Milhares e milhares de axônios, tá? E esses axônios vão levar a informação até, no caso, a musculatura esquelética. Bom, então a função desses nervos é a condução do impulso nervoso, né? Então tá aqui, olha só. Quando eu tenho um nervo saindo do meu sistema nervoso central e caminhando até musculatura esquelética, isso é sistema somático, né? E essa união do nervo, né, com a fibra muscular, ela é chamada de placa motora. E aqui está mostrando exatamente o que nós já conversamos. A porção sensitiva ou aferente, não é isso? E a porção eferente ou motora. Nós já conversamos isso lá no reflexo, certo? Então, aqui é a nossa medula espinal, não é isso? Porção dorsal, porção ventral. Todo ramo sensitivo, ele é dorsal. Todo ramo motor, ele é ventral, tá? Tá entrando aqui, ó, nessas perninhas do nosso H medular, que é a substância cinzenta, né? Que nós falamos que lá na medula, a substância cinzenta, ela é voltada internamente. Então, tá aqui, ó. Fibra aferente ou sensitiva é aquela dorsal. Fibra motora é aquela eferente ou disposta ventralmente. Isso também não é novidade para a gente. Lembra que através deste potencial de ação caminhado, né, pelo nosso neurônio, pelo nosso nervo, o que vai acontecer? A liberação da minha substância química. E essa substância química vai agir no receptor específico, né? Então, olha só, chegou o potencial de ação, entrou quem? Entrou cálcio. O cálcio fez com que essas vesículas estourassem e liberasse o nosso neurotransmissor, né? E aí ele vai agir em outro neurônio ou, igual a gente está falando aqui, ele vai agir na nossa fibra muscular, promovendo a contração dessa fibra muscular. Então, quer dizer que se eu pegar numa cirurgia e cortar o nervo, logicamente aquela porção que seria inervada por ele, nós vamos perder toda a porção, toda a parte motora, não é isso? É o que acontece quando a gente fica com o braço dobrado, deitado em cima dele e assim por diante, né? Nós perdemos tanto a parte motora quanto a parte sensitiva daquela região, né? Nosso braço, nossa perna, ela fica dormente no caso, né? Por quê? Porque eu causei compressão desses ramos nervosos. Mostrando aqui um pouquinho mais aproximado, né? Olha o cálcio entrando mediante o potencial de ação, tá? As nossas vesículas sinápticas com o neurotransmissor e esse neurotransmissor agindo na outra célula, né? Ou, no caso, agindo em musculatura esquelética. E o sistema nervoso autônomo, né? Também chamado de visceral, ou também chamado de vegetativo ou involuntário, né? Ou seja, músculo liso, músculo cardíaco e tecido glandular é inervado por esse sistema nervoso autônomo. Então, vai levar impulsos do sistema nervoso central para aquelas estruturas que não estão sob controle voluntário. Ou seja, sistema respiratório, sistema cardiovascular, digestão, regulação de temperatura corporal, metabolismo, sudorese, secreção hormonal e assim por diante, né? Eu não consigo controlar minha sudorese, ou seja, está muito quente e eu vou falar para mim, não, eu não quero suar. Não tem como isso acontecer. Não tem como eu controlar a minha respiração, não é isso? Posso ficar, sim, durante 30 segundos, 1 minuto, 2, 3 minutos sem respirar. Depois, logicamente, isso vai ser autônomo, ou seja, nós vamos respirar. Então, sistema nervoso autônomo controla todas essas
funções. E lembra lá do hipotálamo, certo? É o principal integrador desse sistema através da liberação de algumas substâncias químicas, tá? E aí nós chegamos nessa imagem, que nós já trabalhamos na nossa última aula, que é o sistema simpático e o sistema parasimpático. Lembra que o sistema simpático e o sistema parasimpático é a porção motora do sistema nervoso autônomo. A porção sensitiva nada mais é do que os nossos viscerosceptores ou visceroceptores, né? Lembra que no sistema nervoso simpático, a substância química liberada lá pelo neurônio pós-ganglionar é adrenalina ou noradrenalina, né? Ou epinefrina e norepinefrina. E a substância química liberada pelo sistema parasimpático lá no meu neurônio pós-ganglionar é acetilcolina. Essas substâncias químicas vão agir nos seus receptores, no caso do simpático, receptores alfa e receptores beta, e no caso do parasimpático, em receptores muscarínicos, tá? E a partir daí vão desempenhar o seu papel. Na maioria das vezes, sistema simpático e sistema parasimpático, eles são opostos, ou seja, meu sistema simpático liberando noradrenalina, agindo no receptor lá no coração, vai aumentar frequência cardíaca, tá? Que no caso no coração é receptor do tipo alfa 1, tá? Quando a gente fala em sistema parasimpático no coração, quando a acetilcolina chega lá nos receptores muscarínicos, o que ela vai fazer? Diminuir frequência cardíaca, tá? Então, notem que um aumenta a frequência, o outro diminui a frequência. Ou seja, se eu sair correndo daqui, estou sentado e vou sair correndo, o que eu preciso? Aumentar a oxigenação dos meus tecidos, aumentar o fluxo sanguíneo nesses tecidos, não é isso? Então, quer dizer que eu preciso acelerar minha frequência cardíaca. Então, meu corpo libera noradrenalina. Agora, se eu vou sair daqui, vou sentar no sofá na sala, assistir a televisão e ficar quieto e quase dormindo, aí o meu corpo libera acetilcolina, que aí eu não preciso ter uma frequência cardíaca tão acelerada assim, tá? Então, eles trabalham para manter o meu corpo em equilíbrio, né? Quando eu preciso, aumenta a frequência. Quando não preciso, diminui a frequência e assim para todos os outros sistemas, tá? Então, esse é o nosso sistema nervoso simpático e parasimpático, certo? E assim, portanto, terminamos a nossa parte da fisiologia do sistema nervoso, tá? Nas próximas aulas, nós já introduziremos outros assuntos relacionados à fisiologia, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e nos vemos na nossa próxima aula. Grande abraço a todos.